Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Mário Zamujal morreu esta quinta-feira, dia 12. Nunca mais me esquecerei desta data. Tinha 90 anos. Cruzámos todos com ele várias vezes, em várias situações. Era uma pessoa muito afável, impecável e, sobretudo, tratava os mais novos, e a diferença de idades era grande, tratava os mais novos como seus iguais, o que é uma coisa muito bonita. Bom, eu cruzei-me com ele no princípio dos anos 80, no Tal e Qual. Foi episódico, ele foi diretor durante algum tempo e ficou-me uma recordação muito boa dele. Muito doce, muito respeitosa, porque ele era um grande profissional, mas tudo isso toda a gente sabe, já foi seguramente, os nossos ouvintes já ouviram, já leram todos os elogios que lhe são feitos e são justos, mas para quem trabalhou com ele, como foi o meu caso, embora, como já disse, por um curto espaço de tempo, período de tempo, fica a recordação de uma pessoa muito afável, muito amiga, muito bem disposta, muito amigo do seu amigo, alguém com quem dava um prazer conversar, porque ele era daqueles conversadores que estava sem tempo, não é? Começava a conversar, era o que desse. Sempre várias histórias para contar. Muitas histórias sempre para contar. Fica uma grande recordação, portanto, uma grande saudade. Um grande jornalista e um grande romancista também, e um grande profissional. Uma escrita notável, ele tinha uma escrita notável no sentido muito pragmático do humor. Eu cruzei-me com ele na casa da imprensa muitas vezes e realmente deixa saudade. Era um fora de série dentro da nossa classe. Pois, o meu contacto com o Mário também foi mais social, portanto nunca trabalhei exatamente com ele, mas encontramos muitas vezes e sempre era aquela pessoa que começava a falar e tínhamos que ficar... Ele era um tesouro de histórias, não é? Portanto, de grandes histórias que ele próprio contava, e de facto era sempre um prazer estar com ele, porque nós ficávamos calados a ouvi-lo, porque de facto é uma pessoa deslumbrante e de facto com uma escrita absolutamente notável. Basta lembrarmos de muitos dos livros dele, que dá um filme, obviamente, começando pela Crónica dos Bons Malandros, que de facto... Aliás, é um filme que eu penso que a RTP está agora a reeditar em série. Vi qualquer coisa sobre isso, que a RTP... Foi Paixão da Costa. Sim, que a RTP está agora também a reeditar isso. Eu penso que sim, que isto é verdade, e ainda bem. Não? Passámos aqui o resto do dia a contar as partidas que ele pregava aos outros. É muito engraçado, ele adorava pregar partidas. Bom, que descanse em paz é o que lhe desejamos. Mais de 7 milhões de pessoas ouvem rádio. São resultados da primeira vaga de 2026 do Bareme Rádio. O facto mais relevante é a subida da Rádio Renascença nesta vaga, que alcança os 7 pontos. A Rádio Comercial mantém a liderança, seguida pela RFM. 7 milhões de pessoas é muita gente, não é? Nós já aqui falámos várias vezes que o meio que tem demonstrado uma estabilidade enorme e até um crescimento sustentado tem sido a rádio, não é? Ao contrário dos outros meios, não é? Dos outros meios tradicionais, não é? Portanto, da imprensa e da televisão. Portanto, a rádio, como se costuma dizer, está bem e recomenda-se, não é? Porque, de facto, demonstra um grande vigor, demonstra uma capacidade de se renovar que é absolutamente assinalável e, de facto, é o meio que as pessoas, quando tudo se apaga, não é? O rádiozinho de pilhas é a única coisa que nos mantém ligados ao mundo, não é? E isto é absolutamente notável. Nós que somos, obviamente, quase todos frutos da rádio, não é? Foi aí que quase todos nós começámos, menos o Luís Marques. Obviamente também temos este lado afetivo em relação ao meio, mas retirando isso é evidente que penso que é indesmentível que a rádio é o que é hoje, portanto, e continua a ser um meio absolutamente surpreendente e de grande capacidade de crescimento. A Renascença cresceu e tem um novo potencial de crescimento com, digamos, o upgrade de imagem e de atitude que teve. Renascença sempre nunca igual, um novo lema, e portanto esperemos que isso contribua também para mais crescimento ainda. Uma nota é que
também o universo de ouvintes de rádio se modificou. A tendência é para as rádios nacionais serem bastante ouvidas e há alguma desagregação das rádios locais que perdem, digamos, ouvintes, tirando uma ou outra, não é? E há uma qualificação da audiência nesta primeira vaga, mais jovens e mais qualificados. É mais qualificados. Que é muito importante em termos de sustentabilidade do meio. Há aqui um ponto que foi referido pelo Luís, que é a renovação. Um dos aspectos que convém e é justo sublinhar é a capacidade, portanto, que as rádios e o setor do áudio teve em redescobrir-se, né? Quer através dos podcasts, né, que hoje são um fenómeno, portanto, extraordinário. A quantidade de pessoas que ouvem podcast, tanto na rádio, no carro e no telemóvel é impressionante. E também na própria programação, porque eu vou fazendo sempre de manhã, portanto, o zapping entre várias rádios, e realmente a oferta é muito diversificada e muito interessante, né? Portanto, ouve-se com muito prazer, nomeadamente a parte do humor, quer na Rádio Renascença, quer na RF, quer na Rádio Comercial, quer noutros. São coisas muito interessantes. Portanto, há aqui uma grande capacidade de surpreender e trazer para a rádio novas formas de comunicação que atraem os mais jovens, nomeadamente, porque grande parte, por exemplo, uma parte dos programas de humor são muito virados para os jovens, e essa capacidade de captar esse tipo de público mostra a resiliência deste meio, que é um fenómeno muito interessante. Já que falaste nos podcasts, também temos neste mês de fevereiro já no Podscope Rank da Marktest, o pódio de conteúdos coloca outra vez o extremamente desagradável da Renascença no primeiro lugar. O Observador lidera a tabela das marcas, seguido pela Renascença e pelo Expresso, e a empresa é o publisher preferido dos consumidores de podcasts. O Observador e a Renascença fecham o pódio. Isto quer dizer também uma outra coisa, porque este ranking tem conteúdos de rádio exclusivos no digital, tem conteúdos de televisão que passam na televisão, e tem conteúdos de rádio também que passam na... É chamada cauda longa, não é? Um programa que depois continua a viver... Portanto, Exatamente, e portanto, e nesse confronto a rádio tem vantagem, lidera as tabelas, o que é extraordinário. Nós próprios subimos 13 imparáveis, completamente imparáveis. Rumo à liderança. Bom, quem foi parado foi o Benfica, não é? E não estou a falar de futebol. A ERC chumbou a autorização para o Benfica emitir em FM. A rádio do Benfica emitir em FM. Um dirigente do Benfica veio ao público dizer que há uma mão invisível para prejudicar o Benfica, a Eduardo. Há uma mão invisível. É verde, é azul, é o quê? Qual é a cor da mão? Qual é a cor da mão? Mas não é na rádio. Mas de outros campos. Agora, neste caso acho que o projeto deve ter sido mal feito, porque para ser chumbado pela ERC é porque fatalmente colidia com a lei de uma forma muito frontal, porque aquilo, a lei é tão lata, ouve-se cada coisa que realmente não se percebe muito bem. Portanto, é melhor irem fazer os trabalhos de casa, não é? Os TPCs, e depois reapareçam com outro projeto ou uma adaptação, nem que seja a mudança do nome. Por exemplo. Pois eu acho um bocado. Nós já falámos aqui disto. Eu sei que vocês têm pena, nós temos já falámos pena. Disto. Temos muita pena. Por acaso até eu não tenho pena por uma razão muito simples. Porque agora eu achava bem que os clubes tivessem... Mas como é que a Benfica FM noticiava o jogo, estamos a gravar quarta-feira, o jogo de ontem do Sporting? Eu sei como é que noticiava. O Sporting foi ontem esmagado por 5-0. Se fôssemos nós dávamos 10. Uma equipa de amarelo. Fartaram-se de perder a oportunidade. Mas ainda por cima que o motivo principal, portanto, é por causa da informação, não é? Tanto quanto eu percebi. É a falta de pluralidade. Mas estas estações são sobretudo de entretenimento, não é? Não tem informação, quer dizer, aquilo não se pode considerar informação. Informação desportiva, certamente, não é? Está bem, mas aquilo é mais informação, não é? Relatos das modalidades. Os critérios jornalísticos, mas os critérios jornalísticos não se aplicam a este tipo de rádios, não é?
Há aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber. Não, como há o jornal do supermercado, não é? Também pode haver uma rádio. É evidente que tem que ser um projeto feito, ou então é um projeto realmente generalista, e então aí tem que ser pluralista também. Mas pode ter notícias sem ser jornalísticas. Exatamente. Sim. E a Rádio Benfica para não ver, não é? Online. Dá notícias, mas são notícias do Benfica. Pois a que questão, não é provavelmente o jornalismo, não é? A questão aqui tem a ver com a rádio hertziana, não é? Sim, Portanto, hertziana, com a rádio sim. não tem a ver, porque para Podes fazer... ter na net, exatamente, para emitir na net vale tudo, não é? Não tem problema, não é? Mas a ideia é ser hertziana, Sim, pá, claro, aliás, automóvel. até porque compraram frequências. Bom, o Supremo aprovou o plano de insolvência da Trustee News de Luís Delgado, o que revoga o acórdão da relação. A questão é, e agora? Onde é que ficam os jornalistas que têm feito a visão e têm mantido a revista e que fizeram, nas bancas todas as semanas? Um crowdfunding que até resultou e que conseguiu o dinheiro que pretendiam na altura, mais de 200 mil euros. E ainda bem. E agora, quer dizer, como é que isto fica é de facto uma grande incógnita, não é? Porque será que... De qualquer das formas, em relação ao Luís Delgado, por exemplo, ele continua a escrever ele continua a ter uma coluna na Visão, não é? Sim. Portanto, não houve ali nenhum afastamento do Luís Delgado. Agora, qual vai ser o papel dele nesta empresa, tendo em conta até porque ele tem já condenações que envolvem prisão. Será certamente... uma prisão, como é que se chama? Com pena suspensa. Com pena suspensa, mas de qualquer forma já tem condenações. Portanto, não, sinceramente, que isto há uma grande incógnita do o que é que se vai seguir agora, não é? Nós estamos a gravar quarta-feira, ainda ao fim da tarde de hoje, a Margarida Davim leva a Lídia Jorge a uma coisa que se chama Conversas de Galochas, e em que participam também a Capicua, a Carolina das Landes, a Luísa Sobral. E, portanto, são iniciativas que este grupo de jornalistas está a fazer, no fundo, para ajudar a viabilizar a revista. Como é que isto agora se... Aparentemente, tanto quanto eu percebi da decisão do Tribunal, a decisão do Tribunal teve a ver com uma questão formal, não foi uma questão de substância. Portanto, o processo foi mal instruído, houve um problema formal. A questão de substância, que é a empresa está insolvente e, portanto, é preciso uma solução para os títulos, seja qual for a venda ou fechar, ou seja qual for, parece que, tanto quanto eu percebi, não está em causa. Agora, a questão formal implica, objetivamente, que todo o processo tenha que voltar para trás e o Luís Delgado mantém-se com a liderança que tinha antes deste processo começar. Enfim, é uma das coisas, mais uma coisa estranha. Estamos habituados a isto, não é? Justiça, claro. Não é? É a prova evidente de que o nosso sistema jurídico é lento, ineficaz e fora de tempo, não é? Porque, por isso é que, digamos, passando para o outro mundo, muitos investidores olham para Portugal, dizem, pá, que um belo sítio e tal, à beira-mar, tem sol, tem isto, tem aquilo, e depois há algum problema, os tribunais podem levar 20 anos para resolver uma coisa, ou serem completamente contraditórios. Lá está, uma situação em que, pelos vistos, há aqui um complicado. Ponto que o Luís referiu que é interessante. O grupo de jornalistas que está a liderar o processo, de comprar a Visão, nunca não deixou de manter o Luís Delgado como colunista. O que significa que eles admitiram a possibilidade de haver uma reversão. Ou seja, essa parte aí foi ajuizada do lado deles. Resta saber agora se vai haver capacidade de entendimento entre este processo, esta iniciativa dos jornalistas e eu acho um bocado estranho como é que se vai conjugar aqui alguém que levou, portanto, a revista e o grupo à situação em que está e o grupo que o queria salvar. Enfim, não consigo perceber. A parte boa é que a Visão continua a sair, essa parte já é boa. Né? Isso aí é um mérito dos jornalistas que estão a trabalhar em situação muito difícil. Trabalhar em casa. 12 jornalistas, é uma dúzia. É incrível. E atenção, e a revista... Com nível. É isso que eu ia dizer. E a revista que eu compro, religiosamente, continua a manter a sua qualidade. Não se nota, evidentemente pode haver algumas coisitas, mas não se nota uma grande quebra de qualidade da revista. Bom, a paralisação da Lusa na passada quinta-feira simboliza
uma discordância da estrutura sindical, designadamente, com os novos estatutos da empresa. O Leitão Amar já veio dizer que não há nenhum risco de comprometer a independência e a isenção da direção de informação e que nega a eventual fusão com a RTP. Mas temos aqui um problema que é um problema de grande desconforto, não é? de uma das partes da equação. Eu acho que a Lusa, enfim, a instituição à qual o Luís Marinho e eu tivemos ligados bastante tempo, tem naturalmente razões e uma natureza que leva a que haja da parte da agência uma rejeição natural à junção. De resto, há 20 e tal anos, quando o ministro Moraes Sarmento tinha a tutela, existia a Portugal Global, ela foi desfeita, fez-se a fusão RDP-RTP e a Lusa manteve-se à parte. Não, saiu da quer Portugal dizer, Global. Saiu da Portugal Global, manteve-se à parte, portanto, autónoma. O que não dever nada é. No tempo, o Primeiro-Ministro era o Durão Barroso. Portanto, isso já significa... Não te esqueças que na altura a Luz era uma régia cooperativa, não era pública. Sim, não mas pública, mas podia ter sido, mas já estava dentro da holding, não é? Portanto, a participação do Estado estava na holding. Era maioritária. Estava na holding. Estava na holding. E, portanto... o que eu acho que a natureza da agência deve levar a que ela se mantenha autónoma. E deve levar a que as regras de fiscalização não sejam propriamente as mesmas que existem para a televisão. Não me faz muito sentido grandes conselhos de opinião e dessas coisas todas no meio da agência, porque a agência tem um código, já existia, de resto havia órgãos de referência, e tem um código, uma forma de trabalhar muito própria, muito específica. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que o caminho de uma eventual junção, para mim, não faz sentido. Há aqui um ponto que me parece que pode vir a acontecer, que me dá a ideia que há aqui alguma estratégia, que será agregar ou juntar no mesmo local as duas empresas. Também, enfim, eu acho que isso acaba por ser uma má situação. Até porque há aqui um periódicozinho em Benfica que vale bastante dinheiro e eu gostava de saber, não sendo da Lusa, para que é que ele vai servir. E, portanto, eu tenho algumas reticências e percebo as resistências das pessoas da agência. Só não percebo na agência é que desvirtuou-se alguma coisa no sentido em que durante muitos anos os jornalistas da agência não entravam em comentários políticos, não opinavam, só iam como testemunhas de determinados factos e essa situação reverteu-se um bocado nesta fase, pelo menos com 2 casos, e eu isso acho que não faz sentido. Luís Marinho, Luís Marques. Não tenho muito a acrescentar aquilo que o Eduardo disse. É evidente que a agência é um corpo autónomo e tem, de facto, como o Eduardo aqui frisou, são regras próprias, é uma forma de estar bastante diferente dos outros órgãos. Aliás, se nós olharmos para a agência não é concretamente nós não podemos sequer defini-la como um órgão de comunicação. Não é? Portanto, a agência é digamos, vamos chamar-lhe um prestador de serviços, não é? Um distribuidor. Não tem retalho, não é de retalho, é grossista. Vende informação aos órgãos de informação que depois a tratam como entendem e portanto, tem aqui, logo esse estatuto já portanto, já autonomiza um bocadinho o papel das agências de informação. O que pode estar a acontecer, nós ouvimos sempre o mesmo discurso por parte dos governos. O que pode estar a acontecer é uma tentativa velada de algum controle sobre a agência. Isso não me custa nada acreditar, porque nós conhecemos, já que andamos há uns aninhos e sabemos muito bem quais são as tentações normais dos governos, não é? Este órgão que o governo criou não me deixa assim grande conforto, digamos assim. Não sei sinceramente para que é que vai servir,
nem o que é que vai fazer, mas de facto, enfim, acho que terá que haver algum desconforto em relação a isto. Era bom que se percebesse. Mas há um risco sério, Luís Marcos, Bom, de falta de isenção ou de comprometer a autonomia e isenção da Direção de Informação? Bom, o novo órgão, que chama-se Comissão do Conselho de Fiscalização, eu não sei se chama exatamente assim, não interessa qual é exatamente o nome, mas tem como missão monitorizar, portanto, e fiscalizar, portanto, a atividade da Lusa. Tem, para além de, concordo com o Edico, que se calhar não era preciso para nada, não é? Como alguns órgãos de monitorização da RTP também não servem para, quer dizer, calhar, portanto, podiam ser reduzidos. Não estou a dizer que não sirvam para nada, mas, enfim, o Conselho Geral Independente não serve para nada, ou serve para muito pouco. No caso da Lusa, também, este órgão é um bocado um obsesso no meio daquilo, sendo que tem aqui um risco, não é? E é um perigo, e é um mau indício para aquilo que tanto que eventualmente se queira fazer. É que no Conselho de Fiscalização há 5 pessoas, 5 membros, que são nomeados politicamente, são políticos. Sim. Mas porquê que sem que ser políticos? Estão a fazer? Porquê que estão a fazer? Porquê? Aparentemente o Ministro da Presidência, que tem um doutoramento nestas áreas, acha que deve ser assim, não é? Portanto, ele tem uma opinião. Eu gostava de saber porquê, não é? O que é que os 5 políticos no órgão de fiscalização da Lusa acrescentam tanto à fiscalização? Porquê que tem que ser assim? Porquê que não tem que ser representantes de outro tipo de entidades? Não, enfim, é algo que fica tanto aqui um bocadinho no ar como suspeita de que, ou mesmo que não seja a intenção, levanta a suspeita de que há uma tentativa de controle político da agência. Depois, o outro problema mais grave para mim, esse é que é a minha principal fonte, a minha principal preocupação, é que o Governo acaba por resolver um problema dos privados comprando a participação dos privados, que andavam há anos e anos e anos a tentar vender, a livrar-se da participação que lá tinham, e lembro que eram dois privados, que era o Grupo Empresa e tanto a Global Notícias, ou seja, o Diário Notícias. Finalmente conseguiu, a Global Notícias começou, o Mário Galinha, que é o presidente da Global Notícias, começou por comprar a participação do Grupo Empresa e depois acabou por vender ao Estado. E o Estado comprou. Mas quando o Estado investe dinheiro público, que são dinheiro de todos, para comprar a participação numa agência de notícias, deve ser claro para que é que o faz. E até agora nós não sabemos o que é que o Estado, o que é que o Governo quer fazer da Lusa. Quer fazer da Lusa aquilo que ela é atualmente ou tem um outro projeto de criar uma verdadeira agência, sei lá, lusófona, seja o que for. Estou a dar esta coisa, mas só para dar um exemplo. Mas tem que haver uma ideia, não é? É abrir ao capital de outras entidades, mesmo que sejam públicas, é abrir ao espaço lusófono, seja o que for. A verdade é que até agora, esta operação já foi feita quase há um ano, tanto quanto eu faço. Nós não sabemos o que é que o Governo quer da Lusa. Isso é que me parece mal. Eu ia só acrescentar aqui uma nota. O melhor fiscal do trabalho da agência são os jornalistas que são os clientes da agência que a recebem. Na generalidade é assim, é evidente que a agência também comunica diretamente hoje em dia, mas é residual. E, portanto, um fiscalizador faz o que, enquanto uma pessoa que tem responsabilidades, digamos, num conselho de opinião da RTP, pode picar, vê programação, sabe quantos programas infantis, sabe essas métricas todas. Na Lusa isso não existe, porque a Lusa dá 800 ou 1000 notícias por dia e se calhar de repente há um desastre de comboio e dá 900 sobre esse desastre. E portanto, essas métricas, essas coisas não têm grande aplicação. Portanto, as pessoas vão falar de cor. Portanto, não há hipótese de fiscalização desse ponto de vista. É o mercado profissional que tem que avaliar, basicamente. E agora, em relação às instalações, sim, é só recordar que, no meu tempo, havia um projeto de relocalizar a agência Lusa num espaço adjacente atualmente à RTP, construindo um edifício só para a Lusa e englobado num media center, que sim, foi um projeto que tivemos ali para aquela zona. Isso não se concretizou, mas a ideia de juntar fisicamente, não fundir, mas juntar as duas operadoras públicas num espaço contíguo, e já existiu, não é de agora. Primeira iniciativa com consequência de seguro, na primeira semana em Belém, pediu ao Governo, patrões e sindicatos, meus amigos, sentem-se outra vez à mesa, discutam lá o pacote laboral, porque eu acho que os senhores têm que se entender, e a verdade é que o fizeram, não é? Até a CGTP, que tinha saído do processo de negociação, apareceu
na reunião marcada pela Ministra. Apareceu, mas não foi, mas não participou. Ficou à porta, não é? Ficou à porta, porque já tinha desistido. Pois, exatamente. O que nós... Está aqui provada a eficácia da descrição, meus sim, amigos. E da reserva. Vamos ver, isto é muito cedo para avaliar nesta iniciativa o Presidente da República. Ainda é muito cedo, mas de facto, se ele continuar a atuar assim, com esta descrição e com esta firmeza, de facto, poderemos ter um grande mandato. Bem, mas acho que é bastante cedo para chegarmos a essa conclusão. Em relação ao pacote laboral, há pouco antes de começarmos o programa, estávamos a falar um bocadinho sobre isto, e o Luís Marques teve essa opinião, com a qual eu concordo completamente, é que isto já não é pacote laboral nenhum, não é? Isto, quando se for aprovado, é mais ou menos... É um pacote. É mais do mesmo e pronto. Não. O primeiro tiro do Presidente foi bom, foi bem sucedido, voltaram à mesa, com aquela gritaria da CGTP, que foi à porta em vez de ser lá dentro, sempre é essa vantagem. Hoje, quarta-feira, ele está a receber os partidos políticos e pode ser que também tenha algum contributo para desbloquear outras matérias que estão bloqueadas no Parlamento. Designadamente o Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, Conselho de Estado, mais uma mão cheia de órgãos que há para aí e que está tudo, enfim, um bocado num impasse. Portanto, desse ponto de vista, há aqui alguma eficácia. Relativamente à lei laboral, eu acho que os efeitos vão ser nulos porque há todo um mercado, algumas empresas sérias, institucionais e tal, que funcionam dentro das leis laborais. Mas depois há um conjunto de empresas onde é uma selvageria completa, são empresas normalmente privadas, pequenas, médias e tal, basta olhar para os TVDs, não é? A lei laboral que aguenta aquilo, não deve haver, mas são milhares deles que andam por aí, não é? E são funcionários de alguém, acho eu, não é? Por outro lado, há uma outra realidade, que é o mundo sindical e as empresas do Estado e da administração pública, onde nada vai mudar. Portanto, não sei se o Luís Marques queria dizer isso como esvaziamento, eu acho que isso não vai mudar nada, por muito que eles metam lá no papel. Quer dizer, na realidade, se nós verificarmos, 8 anos para a geringonça, né? De uma coligação de partidos de esquerda. E quando acabou, havia mais trabalho informal do que antes. Está tudo dito, não é? Em Portugal, portanto, a eficácia das políticas públicas sobre o mercado de trabalho é diminuto, ou praticamente nulo. E quem trabalhou nas empresas privadas sabe, portanto, que grande parte da legislação não se aplica. Portanto, até porque os trabalhadores também não querem que se aplique, diga-se de passagem. Acham que é mais fácil resolver e é melhor resolver as coisas por entendimento e por acordo. Eu sempre pensei, portanto, que não estou a dizer que algumas medidas não sejam necessárias, portanto, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que provavelmente não era uma prioridade. Dentro das reformas que o país precisa, se calhar esta podia ficar um bocadinho mais para a frente e o Governo meteu-se numa batalha que não era necessário e que vai provocar um grande desgaste e até algum descrédito, porque se for aprovado aquilo que se percebe que se calhar se encaminha para ser aprovado em relação, foi um esforço inglório e que se calhar não valia a pena estar a fazer este trabalho todo. Mas enfim, isso veremos como é que isto vai acabar. Agora, o que eu gostaria de destacar é que uma semana depois da tomada de posse do Presidente da República, é bom reconhecer que ele mantém a descrição com que, portanto, se apresentou e que deixou os holofotes não tão nele. Ele tem sido muito cordato, muito cauteloso nas declarações. Praticamente não há declarações dele, portanto, durante esta semana. Isto com Marcelo era praticamente impossível. E não há fontes de Belém, não há fontes de Belém, e não há nada, e não há staff também. Se calhar não precisa de staff, não é? Não, ele vai ter que ter, vai ter que ter Casa Civil. Sabemos agora que o chefe da Casa Civil do Presidente da República foi nomeado para um cargo público, ainda bem, não é? O Fortunato. Sim, já digo. Foi para um cargo. Ainda bem, não estou a criticar, mas estou a dizer, ainda bem que
o novo presidente está a cumprir, isto provavelmente deve estar a criar alguns engulhos. Frutuoso de mel. Frutuoso de mel. Deve estar a provocar, grande diplomata. deve estar aqui a provar alguma ansiedade nas redações, não é? Que recebiam todos os dias telefonemas de fontes de Belém, não é? Enquanto toda a hora, e agora não recebem. Deve haver ali um vazio, não sei como é que estão a gerir, como é que estão a gerir esta ansiedade, este vazio. Mas isso é ressaca. Eu só quero lembrar. Mas tem que se habituar. E tem que procurar outras notícias. Não, o que para já, o meu receio com isso é que dê asa à especulação. Como não se sabe, especula-se, não é? Vamos ver. Até agora, é melhor assim. So far, so good. Eu, para mim, acho melhor assim. Não, está bem. As redações terão que se virar para o Tribunal Tens saudades, Constitucional. Toda a gente tem, então não tem. Era mais divertido. Digam-me lá vocês que não têm essa. E uma semana e meia... É que a nossa fonte em Belém agora também está esgotada. Uma semana e meia. O nosso enviado especial a Belém está aqui numa fase... O presidente Marcelo está com um silêncio... É verdade também, é verdade. Olha, uma semana, vai numa semana, um jejum de uma semana. É verdade. Não, tem que se assinalar isso, um jejum de uma semana. Vamos de resto por aqui um quadro. Exatamente. E vamos contando Já os dias. passaram 8 dias. Muito bem. Spinum Viva, voltou outra vez a Spinum Viva. O Constitucional mandou Montenegro apresentar a lista dos clientes e já... Não só ele. Não é? E já também 5 ministros. Castro Almeida, Sim, Rita Júdice, por aí fora. Rosário Palma Ramalho também, ministra do Trabalho, Abreu Amorim e Nuno Melo. Sim. São esses os 5 ministros. Aliás, a Rosário é a ministra mais bem paga do governo. De longe. Não sei se repararam. Não é? Mas sim. Ela tem uma carreira profissional que justifica. Muito grande, e tem património, e tem um marido que também não é desgraçado. Não é? Mas isto acontece na sequência. Isto acontece na sequência do recurso apresentado pelo Montenegro, não é? Portanto, digamos que o nosso Primeiro-Ministro abriu aqui uma caixa de Pandora, no fundo, não é? Ele tem tido um bocado de azar, porque quando vai à luta vem com mais uma encomenda, não é? Portanto, eu percebo a lógica de se saber... Quer dizer, eu percebo a lógica do tribunal, mas não percebo a lógica de ter que saber quais são os clientes dos políticos, no sentido em que, se eles são advogados ou se têm as suas empresas, eu custa-me um bocado essa intromissão no negócio. Quer dizer, uma pessoa pode ser... então imagina agora que o homem do Continente ou do Pingo Doce tinha que se dizer que são os clientes ou os fornecedores. Eu isso não faz, acho que é excessivo do ponto de vista... Será por isso que o homem do Pingo Doce nunca quererá ser ministro? Não, pois, não. Não, estou a dizer o dono. O dono não quer ser. Acho que não quer ser. Ia perder tanto dinheiro. A família Soares Santos está bem representada em todo o lado. Mas eu acho que isso, acho que é uma intromissão excessiva, não é? Mas enfim, o Tribunal lá traz as suas razões, mas acho que despir as pessoas e os seus contactos e a sua vida na praça pública. São os clientes deles, não é? Sim. Portanto, se ele estiver numa empresa, não é os clientes da empresa. Não, estamos a falar de advogados com gabinetes próprios, clientes diretos, com proprietários de empresas que são deles, são proprietários das empresas. Portanto, quanto eu percebo que são todos, todos os ministros falados tinham atividade liberal, não é? Eram profissionais liberais. Nesse caso concreto não parece mal. Não parece mal, e acho que é o que está na lei. Se está na lei, compra-se. Sim, não, eu desse ponto de vista, se está na lei, se está na lei, cumpra-se. Eu também acho que sim. Mas acho que, formalmente, a mim faz um bocado de confusão, mas pronto. Mas isso chama-se... No caso concreto, o Primeiro-Ministro, ele sabia disto. Não, sabia. A empresa é dele, acabou, tem que dar. Não percebo porque é que andou aqui a enrolar este tempo todo. Aquilo que para mim me fez confusão, no caso de Spinum Viva, era saber que ela tinha atividade quando ele já era Primeiro-Ministro e ter havido aí... Essa parte, para mim, é que é complexa. O resto, mas isso já tínhamos visto. Bom, mas atenção, devemos ver quais são a lista dos clientes, não é? E eu não sei, ainda ninguém sabe a lista completa, mas vamos ver se isto não pode trazer ainda alguns prémios para o Primeiro-Ministro. Justamente. Isto já deu umas eleições antecipadas. Agora, veremos, não é? Pode dar coisas piores. Há uma decisão, há uma proposta do PSD no Parlamento. Centeno, agora há uma proposta do PSD no Parlamento. Esse não tem clientes. Uma proposta do PSD no Parlamento para suspender... Isto é reforma, qualquer dia. A reforma tem. E boa.
Podemos continuar? Obrigado. Deixar o moderador moderar. Há uma proposta, exatamente. Como é que é? Como é que dizia aquele pivô agora nas eleições também? Se me deixarem moderar. Sim. Nós dissemos, exatamente. O PSD propôs no Parlamento a suspensão do tempo de contagem para as prescrições. E o Sócrates saiu imediatamente, como se estivesse no campo pequeno, saiu imediatamente, tipo toureiro, dizer que aquilo visava a Operação Marquês. Claro. E que vinha confirmar a evidente motivação política do Parlamento e do PSD, que foi o autor da proposta, negando quaisquer intenções dilatórias na sua ação ao longo deste tempo. Recordo, 7 advogados. Tem piada. 4 advogados escolhidos por ele e 3 oficiosos. 4 no único dia. 6 e 4, 10. Eu acho que está em 10. Eu acho que está em 10. Sim. Não, 7 e 4, 11. E no único dia, 4. Isso foi fantástico. Foram-se anulando uns aos outros. Os advogados sucediam-se e anulavam-se. O que nós estamos a assistir é este estratagema é novo, não é? Que eu saiba, nunca aconteceu. Nunca tinha acontecido. Pelo menos com esta dimensão, de certeza que nunca aconteceu. E de facto, o que estamos a assistir é um achincalhamento da justiça, basicamente. Não é? Portanto, alguém que sabe como é que consegue manipular a coisa, como é que consegue adiar tudo, etc, etc. E a minha pergunta é sempre a mesma e muito simples. É assim, alguém que se considere inocente, o que é que quer rapidamente? É ser julgado. É só esta pergunta que eu deixo no ar. Não, aqui a questão do legislador, eu também percebo que, quer dizer, agora... Ninguém imagina uma coisa destas. Pois, portanto... Nem o legislador mais imaginativo. E de qualquer forma, tanto quanto se percebe, não há possibilidade de se fazer uma lei que se aplique retroativamente ao caso Sócrates. Acho eu, já estou com a outra, não sou jurista, não é? Mas dá-me ideia que é uma lei improcedente relativamente a este caso, não é? O que se passa no julgamento é, digamos, a desconsideração completa e absoluta da justiça portuguesa e o abandalhamento por parte do ex-primeiro-ministro que está a usar com o pacote. É inacreditável como é que tivemos um primeiro-ministro assim, não é? Sim, como é que é possível, não é? Sim. Alguém com este tipo de perfil psicológico e político e humano ter sido primeiro-ministro durante tanto tempo. Eleito com maioria absoluta. Eleito com maioria absoluta. Esmagou Santana Lopes. Isto é que é extraordinário. O que revela também as fragilidades da Foi um produto de televisão, em boa parte também. Não foi só. Não, está bem. Deixar constância. Está bem, é verdade. Mas eu lembro-me daqueles programas, ele contra o Santana Lopes. Eram os dois produtos de televisão. Está bem, ok. Mas a televisão catapultou bastante. Ele é um tipo inteligente, sem dúvida nenhuma. Foi desastroso. Claro, evidente. Não, mas eu não nego isso. O que eu digo é que o Sócrates é uma pessoa... Ele é manifestamente um tipo maquiavélico e muito inteligente. Isso aí não há dúvida nenhuma. Chapou, não é? Agora, esta lei que está a ser proposta, não sei se tem efeitos que se pode ser aplicada. Acho que já não produz efeitos, tanto quanto eu percebi. Não é? Isso, esperemos que não. Neste processo. Mas fica uma determinação a partir de agora. Mas é só para o caso da substituição dos advogados. Só para o caso de não haver advogados é que não interrompe o processo. O tempo, a contagem do tempo. Acho que já não se aplica a este. Ou seja, de qualquer forma, neste processo em particular, tudo indica que alguns dos crimes para que ele é acusado vão prescrever, nomeadamente os de corrupção. Eu diria, naturalmente, a grande maioria. Não, agora para já é só os há um em junho, processo qualquer que é os de Valdo. Mas agora, tanto quanto eu percebi, tanto o mecanismo que agora está criado com a afetação de um defensor oficioso permanente, nomeado pela Ordem dos Advogados, mesmo que haja saída de um advogado, esse advogado poderá ser nomeado, avança outro. Uma palavra de cada um de vocês sobre a reforma do Centeno. É uma coisa, no mínimo, estranha, que carece de esclarecimento na Assembleia da República, como muito bem solicitou o líder do Chega, André Ventura. Acho que tem que se clarificar, não quer dizer que seja ilegal, não quer dizer que... Convinha saber como é que isso tudo se passou. Há uma coisa que eu acho que vi, foi a declaração dele ao Diário de Notícias a dizer que
vai andar por aí, não é? Mais um. E, portanto, é uma possibilidade de que antevê um passo qualquer para a política. Para já não deve estar mal, está em Miami a dar umas aulas. Recordo que eu disse uma palavra, não é? Uma palavra é uma dúvida. Quem é que pediu a reforma? Se foi ele ou se foi o Banco de Portugal que lhe sugeriu a reforma? Eu penso que terá sido o banco que lhe sugeriu a reforma. Aliás, para o afastar, para o pôr basicamente fora do banco. Mas isto é o que eu acho, não tenho a certeza absoluta se foi assim, mas o que tenho ouvido e o que tenho lido aponta um bocadinho para isso. Numa palavra, que não pode ser só uma, mas vou ser rápido. Aparentemente, tanto quanto eu percebi, há um enquadramento interno dos estatutos do Banco de Portugal que permite, portanto, este tipo de reforma, de alguém que tenha 59 anos e 15 anos, para alguns casos específicos, não é? E ele inscreve-se aí. Agora, independentemente disso, isto fica mal ao atual governador e fica mal ao anterior governador, que é o próprio Centeno. Se ele queria sair, portanto, suspendia tanto a sua atividade, daqui a uns tempos reformava-se. Agora, assim, portanto, ninguém pode aceitar como normal uma reforma antecipada. Bom, os grandes enigmas e outras histórias, já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Posso começar eu. De forma extraordinária, não conseguimos falar da América nem do Trump. Nada, não conseguimos falar. Portanto, a atualidade não nacional conseguimos falar de nada sobre a atualidade internacional, mas eu não posso deixar, portanto, escapar o Trump, portanto, deste nosso programa, recordando que ele, entre as suas bizarrias, decidiu oferecer sapatos aos seus colaboradores. E há uma cena da marca que ele calça. Uma marca americana. Uma marca americana. Então, há uma cena bizarra, que é o Marco Rubio a calçar uns sapatos com um número muito superior àquilo que ele parece mais barbatanas, e ele é um bocado incomodado com aquilo. Bom, e aquilo, a cena é cravada, não é? Tudo isto é bizarro, e aí é característico de um homem, tanto, enfim, com as perturbações que o Trump vem demonstrando. Mas a minha pergunta é: e quando ele decidir oferecer roupa interior aos seus colaboradores? Muito bom. Bom, o meu enigma é muito simples também. O International Board está a estudar a introdução de penalizações no futebol para castigar as perdas de tempo, lançamentos laterais, a reposição da bola pelo guarda-redes, por aí fora, as lesões falsas, as falsas lesões, e o mais que as equipas inventam para queimar o tempo. E o objetivo é aumentar o tempo efetivo de jogo. Minha pergunta, muito simples, é: porquê é que não se introduz o cronómetro no futebol? Com A no hóquei-patins, no basquete? Para o jogo. Então os jogos duravam 3 horas. Não, diminuías o tempo do jogo. Corriam que nem uns lebrões. Tiravas 5 minutos ao jogo, e havias de ver. E eles correm uma média de 27 a leões. Não conseguiste dizer. É verdade, parabéns, meus caros amigos. Estava a ver que não. Espero que fiquem bem cansadinhos. Estava a ver que não. Não vamos jogar com o Benfica já. Mas jogam com outros. O meu eu desta vez estava assim um bocadinho fora, não me estava assim lembrado de nenhum inimigo interessante, então o que é que eu me lembrei? Perguntar ao chat GPT qual é o maior enigma da sociedade portuguesa. Qual é o maior enigma da sociedade portuguesa? E agora reparem na resposta. O maior enigma da sociedade portuguesa é frequentemente descrito como a sua perpétua estagnação económica e infelicidade coletiva. Isso é verdade. Apesar de possuir recursos, história e uma localização geográfica favoráveis, este paradoxo, muitas vezes denominado o enigma português, refere-se à incapacidade estrutural de acompanhar o desenvolvimento dos seus parceiros europeus, oscilando entre momentos de grandeza e longos períodos de atraso. Isto foi citado do Jornal Económico, mas foi fornecido pelo ChatGPT. Uma bela pesquisa. Uma bela senhora, pesquisa. Parabéns. Também se podia aplicar em França. Exatamente. Sim. A França com as suas difíceis eleições municipais. E os franceses, portanto, têm pena de ser ricos, não é? É como se diz, não é? Tem nojo de ser ricos. Eu vou voltar ao Banco de Portugal, porque uma das grandes decisões do ministro Mário Centeno era a construção de uma nova sede. E não sei. Morreu, não é? E deste governo, sim. Mas isso morreu. Não sei se morreu, nunca mais ouvi falar disso. Era para ser ali entre campos. Gostava de saber qual é o ponto de situação. Se alguém souber, que diga alguma coisa. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia.
terceira temporada, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Rita Gonçalves. Novas Crónicas da Idade Média, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.